Bom dia, caros alunos. Hoje vamos falar sobre manejo integrado de pragas da cultura do feijoeiro e a gente vai ver que muitas dessas pragas são semelhantes às pragas que acontecem na cultura da soja, né? Então, muitas pragas são as mesmas. Então a gente algumas vai ser um pouco mais rápido, outras a gente vai demorar um pouco falando, porque algumas são extremamente importantes e a gente precisa frisar para que fique bem claro na cabeça de vocês, né, sobre essas pragas. Então a gente vai dividir os vídeos em duas partes, duas aulas, né? Uma praga subterrânea e a outra praga da parte aérea. Então vamos lá. A primeira praga, e que a gente viu também na cultura da soja, é a famosa lagarta rosca. Isso já está bem claro na cabeça de vocês sobre a lagarta rosca, né? Qual que é a característica dessa praga? Vocês não podem esquecer. Lagarta rosca é uma praga que tem tanto na sua fase jovem ou fase de lagarta e na fase adulta um comportamento de hábito noturno. Então é uma mariposa, claro, tem hábito noturno, mas a lagarta, que normalmente as lagartas têm hábito diurno, nesse caso ela tem hábito noturno. Então tanto a fase adulta quanto a fase jovem tem hábito noturno. A mariposa se movimenta durante a noite para colocar ovos, acasalamento, e a lagarta para se alimentar. Então durante o dia você não vê a lagarta, vê os danos, mas não vê a lagarta. Também a gente vai falar depois sobre isso. Ocorre mais frequentemente em sistema de plantio direto. Então, quando a gente fala em plantio direto, o que a gente tem sobre o solo é palhada. Por ter a palhada, essa praga ela não precisa entrar no solo, ela fica sob a palhada. Isso dificulta muitas vezes o controle, né? E ela não precisando perfurar o solo, ela puxa, ela corta o local onde ela fica rente ali no colo da planta, né? Então ela está protegida e a proteção fica logo ali. Então ela só corta a planta e puxa para baixo da palhada e come, né? O adulto é uma mariposa de cor parda escura, a marrom, e a presença de 3 manchas escuras triangulares nas asas anteriores. A gente viu na cultura da soja, né? A gente vai mostrar aqui ainda. Então, a maioria das mariposas é bem claro, são cinzas, né? Marrons. O que muda muitas vezes são algumas características, alguns detalhes, né, nas asas que diferenciam uma da outra. A fêmea deposita aproximadamente 1000 ovos, é uma quantidade muito grande. Onde? Em rachaduras, no solo, principalmente quando nós temos sistema de cultivo convencional, ou resto de cultura no solo, como é o caso, por exemplo, do plantio direto. Onde isso? Próximo às plantas ou sobre as plantas, nas folhas, no caule. Então ela pode colocar na própria planta ou na palhada ali próximo ao caule, né? Ou no solo, né? Próximo da planta também. Prefere plantas que acabaram de germinar. Por que elas preferem plantas que acabaram de germinar? Porque o caule está muito tenro, então é fácil de cortar, está molinho. Atacando na altura do colo, ou seja, rente ao solo, um pouco acima, né? Fica só um toquinho. Desde a germinação até 10 centímetros de altura. Então esse estágio que é o mais suscetível, geralmente a gente termina protegendo com tratamento de semente. Então você fez um tratamento de semente que vai aí de 20 dias, um pouco mais de 20 dias, um pouco menos, proteger a planta. Então nessa fase, se a lagarta atacar, ela vai ser controlada por esse produto que você fez o tratamento de semente. É o principal, né? Outra praga importante que a gente também falou lá na cultura da soja é a lagarta elasmo, lembra dela, né? Broca do colo, uma broca, se é broca, ela entra na planta. Ó. Aqui tem uma foto mostrando o detalhe, ela entra na planta. É conhecida como Elasmopalpus lignosellum, né? O nome científico, e o nome comum, lagarta elasmo ou broca do colo.
Os ovos, as fêmeas ovipositam em média de 130 ovos em folhas, no caule, solo, de forma isoladas e próximo à planta. Então ela coloca o mais próximo possível da planta, ou na própria planta. Quando esses ovos eclodem, se é colocado na planta, eles descem até o solo, entram no solo, ali bem próximo do caule, e depois, próximo da raiz, eles entram no caule. Então a lagartinha entra e começa um movimento ascendente nessa plântula. Quando elas completam o desenvolvimento, elas pulpam, mas elas fazem o quê? Muitas delas saem da planta e pulpam no solo. E outra parte pode se transformar em pulpa na própria galeria que ela fez no interior da planta. Então pode ser no solo ou na galeria. O adulto é o que? A mariposa bem pequena, está aqui a característica dela, de coloração cinza com aproximadamente 20 milímetros de envergadura, ou seja, 2 centímetros de uma ponta da asa à outra. Então aqui nós temos as características. Nós temos também, aqui eu vou falar, mas depois eu volto para a gente ver a foto. Prefere solos secos, então a gente já comentou sobre isso na cultura da soja. Se prefere solos secos, um grande perigo são os veranicos que podem ocorrer. E quando o produtor tem previsão do clima, isso os grandes produtores têm, hoje os pequenos podem ter também acesso à internet, mas o tempo é muito curto que ele tem de previsão. O grande produtor tem mais de mês de previsão, um tempo até longo de previsão, então ele pode se programar, o pequeno às vezes nem tanto. Então os veranicos, principalmente no início do desenvolvimento da planta, é muito perigoso. Porque você tem falha de stand. E aí, tendo falha de stand, você tem redução de produtividade. Então, muitas vezes as falhas são tão grandes que é necessário o produtor fazer uma nova semeadura. Ela perfura o caule um pouco acima ou abaixo da superfície do solo. Ela pode perfurar um pouco acima também, fazendo galeria no sentido ascendente, causando murcha e morte das plantas. Claro, se ela faz galeria na parte central ali do caule, ela vai destruir vasos condutores, principalmente o xilema, né? E destruindo o vaso condutor, o que vai acontecer? A planta não absorve água e nem nutrientes, ou muito pouco. O que vai acontecer, principalmente devido à deficiência hídrica, é que essa planta vai perder mais águas do que absorve. E nos horários mais quentes do dia, essa planta vai murchar. E a tendência é que ela morra, né? Então, mostrando aqui a foto, ó, se você olhar aqui, são falhas, né? Devido ao ataque de lagarta elasma. Isso aqui, uma condição dessa que a produtividade é muito baixa. Então, muitas vezes, para o produtor, compensa entrar com máquina, preparar o solo de novo e entrar com a nova semeadura. Outra praga importante, praga de solo, e aí você pode falar assim, professor, mas eu vi lá na cultura da soja que a vaquinha é uma praga de parte aérea. Sim, é uma praga de parte aérea. Mas a fase jovem, que é conhecida como larva alfinete, ela é uma praga de solo e muito importante. Então o adulto, ele ataca a parte aérea, que tem um controle um pouco mais fácil, e a larva alfinete, uma praga de sistema radicular, cujo controle é mais difícil, porque está no solo. É um coleóptero, pequeno besouro, família Crisomelidae, ela é conhecida como Diabrotica speciosa, mas também conhecida como vaquinha, e a larva, também conhecida como larva alfinete, tem um Serotoma arcuata, que é uma outra espécie. Tá? Mas os dois causam o mesmo dano. Tem características diferentes, ó. Diabrótica, verde e amarelo, e o serotoma é preto e coloração creme também, né? O corpo coloração creme com manchas pretas. Esse aqui coloração verde com manchas amarelas. Então, os ovos são colocados no solo, eles vão colocar os ovos no solo e possuem cor amarelada esses ovos. Chegam a colocar de 420 até 1.200 ovos.
dependendo das condições climáticas, dos fatores nutricionais, outros fatores que podem influenciar, ela pode colocar mais ou menos ovos. Tem preferência por solos ricos em matéria orgânica, ou seja, a fase jovem ela pode se alimentar de material orgânico sem problema nenhum, mas quando tem as plantas, ela tem preferência pelo sistema radicular. As larvas são brancas, essa é a característica, chega a medir 1 centímetro e com extremidades escuras, ou seja, tanto a parte anterior quanto a parte posterior da larva, ela tem coloração escura, ou que a gente chama quitinizada. Transforma-se em polpa dentro de um casulo de terra no solo, próximo do sistema radicular, ela molda um pequeno casulo de terra e ali dentro ela se transforma em polpa. O adulto é um besouro, que a gente está vendo aqui, e tem a característica de perfurar toda a folha. O adulto, a fase jovem, que é a larva, ela entra no sistema radicular, destrói o sistema radicular e essa planta pode passar a apresentar sintomas de deficiência nutricional e também de deficiência hídrica, além de deixar a porta de entrada para patógenos de solo ou fitopatógenos. As larvas atacam sementes em germinação. Isso é interessante, se não tiver tratamento de semente, elas podem atacar essas sementes e causar um dano e, consequentemente, o apodrecimento das mesmas. Nódulos, ou seja, os nódulos, principalmente soja e feijão, bem na região do coleto, né? Atacar essas plantas na região do coleto também. Em ataque severo pode definhar a planta, ou seja, enfraquecer demais a planta e as mesmas podem até morrer. Eu coloquei aqui medidas de controle, são as medidas de recomendações. Depois a gente vai ter lá no final, claro que eu não vou citar um por um, mas você tem tabelas com indicação de produtos químicos que vocês podem utilizar para cada praga que está sendo citada aqui no manejo de pragas da cultura feijoeira. Então, medidas de controle. Aqui o que normalmente ocorre é a recomendação, né? A ocorrência natural de controle biológico. Isso aqui ocorre para todas as culturas e a gente tem que ter cuidado na hora de escolha dos produtos químicos, para não escolher produtos de amplo espectro, que elimine também os inimigos naturais. Controle químico, que o mais indicado é o tratamento de sementes, porque você faz um controle tanto preventivo quanto curativo. Utilização de produtos recomendados para a cultura, ou seja, se aí na escolha dos produtos químicos você vai ver que vai ser menos nocivo para inimigos naturais, para polinizadores e que faça um bom controle da praga em questão, né? Outra praga que ocorre na cultura do feijoeiro, que não é comum você ver, por exemplo, na cultura da soja, você não vê praticamente, mas que pode causar dano no feijão, é a mosca minadora. Tá? Nós temos minadoras que podem ser lepidópteros, ou seja, uma mariposa, como nós temos o minador que é uma mosca, né? Uma díptera, conhecida como a família Agromyzidae, famosa Liriomyza ruidobrens, né? Então, é uma mosca muito pequena, mas cuja larva se movimenta na folha, destruindo os parênquimas, né? Então causa o que? Seca, e se o ataque for intenso, a folha cai. Então a maior ocorrência nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e Paraná. Você pode dizer, mas não é problema para cá. Falar por que esse não é um problema para cá. Mas nós temos aqui, muito próximo, Goiás e Distrito Federal, então são mais próximos, região do Cerrado. Então ela pode vir se movimentando e num curto espaço de tempo a gente tem problema aqui também. Claro que isso é uma citação aqui, pode ser que a gente já tenha, mas como relatado a gente tem nesses 4 estados: Sudeste, região Sudeste, região Centro-Oeste, incluindo aqui o Distrito Federal. E claro, o Sul também tem o Paraná.
Os adultos medem de 1 a 3 milímetros de comprimento. É um pouco maior que mosca branca. A mosca branca chega a medir 1 milímetro. Então aqui nós temos medindo, chega de 1 a 3. Possui corpo predominante preto, com manchas amareladas no escutelo, na parte superior da cabeça e laterais do tórax. A postura é endofítica, eu espero que todo mundo saiba, né? Endo significa o quê? Dentro. Fítica vem de planta, né? Então essa mosca é um indivíduo que coloca os ovos dentro do tecido da planta, de preferência nas folhas, porque ela vai ter preferência para se alimentar nas folhas, então ela vai colocar diretamente nas folhas. Essa postura vai de 500 a 700 ovos, olha o tamanhozinho aqui, mas chega a colocar 700 ovos de forma isolada, ou seja, ovos individuais, então ela pode sair distribuindo nas plantas. Isso pode causar um estrago. Elas pulpam no solo, ou seja, completou o desenvolvimento, elas saem e vão pulpar no solo, e também nas folhas. Elas podem se transformar em pulpa na própria galeria. Em ataque severo podem causar intensa queda de folhas. Claro que uma intensa queda de folha leva a quê? Atraso no desenvolvimento da planta. Eu estou falando de um estágio inicial do desenvolvimento das plantas. Então pode causar uma intensa desfolha. E claro, você fazendo o controle, essa planta retoma o desenvolvimento, mas enquanto isso ocorreu um atraso no desenvolvimento. Como medida de controle, recomenda-se pulverização com inseticidas piretroides ou sistêmico registrado para a cultura. Claro, você tem duas situações. O piretroide é de amplo espectro, que elimina também inimigos naturais, e o sistêmico, que é um produto mais caro. Então você tem que pensar bem antes de fazer a escolha. Outra praga importante para a cultura do feijoeiro, nós temos aqui a lagarta enroladeira, que a gente viu lá na cultura da soja também. Nesse caso, as fêmeas colocam, voltando um pouco, é um lepidóptero, também é uma mariposa, conhecido como Homioides indicatus, a gente viu também na cultura, lá na cultura da soja. As fêmeas colocam em média 600 ovos, também isolados na face inferior da folha. A lagarta mede em torno de 2 centímetros de comprimento e vive em abrigo de folhas enrolada com teia. Então está aqui, ó. Ela forma um abrigo, tece uma teia e fica ali embaixo. Se protege da maioria dos inimigos naturais e ali ela continua se alimentando e protegida. A pulpa tem coloração marrom e permanece sobre os abrigos, então transforma em pulpa nos abrigos. Os adultos possuem aproximadamente 2 centímetros de envergadura, de uma ponta da asa a outra, e 3 listas pretas. Aqui está mais borda, na verdade é nas bordas, mais bordas escuras. Então são 3 listas, as listas são essa, 1, 2, 3, e essa borda aqui mais escura. Tá? Então se você puxar essa asa, o primeiro par de asa, você vai ver que o segundo par de asa também tem essa mancha. Só que o segundo par de asa geralmente tem uma coloração bem mais clara. Então, como uma medida de controle, realizar pulverizações com inseticidas específicos. Isso é o que a gente recomenda para todas as pragas, que os inseticidas sejam mais específicos e registrados para a cultura. O que é diferente do inseticida específico? Inseticida de amplo espectro, que aí você tem outros problemas quando você aplica um inseticida de amplo espectro. Os inseticidas com ação de profundidade são os mais recomendados. Então você pode perguntar assim, mas professor, o que é um inseticida com ação de profundidade? Pessoal, é um inseticida que não é sistêmico, ou seja, não é translocado pelo sistema vascular. Não se comporta também como um inseticida de contato, que você aplica e ele fica um resíduo ali naquele ponto. Se o inseto entrar em contato ou ingerir, funciona. Ou se cair também sobre ele, funciona. Nesse caso, um inseticida de ação de profundidade, ele pode chegar até a face inferior da folha, sem necessariamente cair na parte inferior.
Ele cai na folha, penetra no tecido e age lá na parte inferior. Por exemplo, a mosca branca que é fixa na parte inferior, ele faz efeito. Mas a mosca minadora, ela coloca ovo, por exemplo. Esse também vai funcionar para a mosca minadora. No caso aqui, a enroladeira, né, ela está protegida. E quando você aplica, ele consegue atingir a lagarta com mais facilidade que um de contato, né? Já que tem um que está protegido. Muitas vezes com a borda da folha enrolada também, que dificulta um pouco mais. Então, como tem ação de profundidade, se torna um pouco mais fácil de ser atingido. Consequentemente, por exemplo, uma mosca minadora também vai fazer o efeito um produto com ação de profundidade. Ou seja, você tendo as duas pragas, você utilizando produto com esse tipo de ação, vai ter um bom efeito. Uma outra lagarta que faz efeito, então você está vendo aqui, pessoal, desculpa, eu falei praga de solo, na verdade eu estou fazendo uma sequência, eu fiz isso na cultura da soja, na cultura do feijão, estou indo numa sequência sem separar praga de solo de praga de parte aérea. Separei só para facilitar o gravar em 2 vídeos, né? Nós temos aqui a lagarta cabeça de fósforo, aqui na cultura do feijoeiro. Ela é muito comum na cultura do feijão. A Lepidoptera também é uma mariposa, né? Desculpa, uma borboleta, né? Ela tem características, se você olhar aqui o jeito que ela fica em repouso, né? Você entrou no local, você vê que as asas ficam voltadas para cima. Desculpa, uma borboleta, não é uma mariposa. Conhecida como urbano proteus. Os ovos são colocados em pequenos grupos na face abaxial das folhas, ou seja, os ovos são colocados em massa, pequenos grupos de ovos. As lagartas se alimentam das folhas e enrolam fazendo abrigo. Tá? Se alimentam das folhas e enrolam essa folha fazendo um abrigo, tipo a borda das folhas. Não quer dizer que elas ficam semelhantes à lagarta que a gente viu anteriormente, que é a lagarta enroladeira. Elas muitas vezes tecem um fio de seda uma proteção. Outras vezes enrolam a folha e prendem com fio de seda. No caso da lagarta cabeça de fósforo, sempre enrolando a borda da folha. Está fazendo um abrigo. A longevidade dessa fase, ou desse estádio, é de 15 dias. Tá? Então, 15 dias ela completa a fase de lagarta. O adulto é uma borboleta com 5 centímetros de envergadura, ela é grande, né? Ou seja, de uma ponta da asa a outra chega a 5 centímetros, com prolongamento no final das asas. Esse prolongamento no final do segundo par de asa. Possui ciclo biológico de aproximadamente 30 dias. Tá? De uma ponta, a partir do momento da fase de ovo, né? Foi colocado ovo até que o adulto que sai começa a colocar ovo também. Então, cabeça de fósforo, porque o formato da cabeça parece um cabeça de fósforo, por isso que recebe esse nome. Outra praga que também é importante na cultura da soja, mas ataca também o feijão, é um lepidóptero, né? Nesse caso é mariposa. A Chrysodactylus include ou falsa medideira, a gente já falou lá, então a gente não vai se prender muito aqui. Então, por que falsa medideira? Pelo formato que ela caminha, ou seja, se aproximando a parte posterior da parte anterior, esticando a parte anterior e assim ela vai se movimentando, assim como você mede os palmos, né? E uma característica são essas manchas prateadas no primeiro par de asa e um tufo de pelo aqui próximo da cabeça, a região que a gente chama de escutelo. Então as fêmeas colocam aproximadamente 600 ovos de forma isolada, sai distribuindo nas folhas. O período de incubação desses ovos é de 3 dias. E as lagartas chegam a medir até 5 centímetros de comprimento, 50 centímetros, né? Então é uma lagarta muito grande, consome uma grande quantidade de folha. A fase de pupa ocorre na face abaxial da folha, parte inferior, envoltas por fios de seda. Então ela forma uma proteção de seda para poder se transformar em pupa. O adulto possui um tufo de pelo sobre o tórax e tem longevidade de 15 dias, que é esse tufo de pelo aqui, ó.
Os adultos são mariposa e ela chega a 35 milímetros de envergadura, 3,5 centímetros de envergadura, de uma ponta da asa à outra. Aqui só mostrando, né, com mais detalhe, aqui você tem a longevidade, né, de cada insta, ou quanto dura cada insta, são 5 instas, passa por 5 instas, uma fase de pré-pulpa, ou seja, quando a lagarta para de se alimentar até se transformar de pulpa, é uma fase em que ela não se alimenta. E se transforma em pulpa com um fio de seda cobrindo-a. Aqui mostra bem detalhadamente o adulto, então fica fácil para vocês, por exemplo, a campo, pegando um esquema desse aqui para fazer uma identificação. Outra característica interessante é isso aqui, ó. Ou seja, o rendilhamento da folha. Então ela deixa o formato de renda. Já ouviram falar, né? Renda, que é feito lá no Nordeste. Então fica espaços abertos, espaços com fios. Aqui no caso são nevuras terciárias, secundárias e a nevura principal. Elas podem permanecer, então dá uma característica de rendilhamento. O que separa ela da lagarta da soja, que termina comendo tudo, às vezes deixando só a nevura principal. Aqui nós temos a fase de ovo, uma fase de lagarta, a fase de pré-pulpa e pulpa, que ocorre aqui, e a fase adulta. Tá? Então, mostrando as 4 etapas de desenvolvimento: ovo, lagarta, pulpa e adulto. Medidas de controle. O controle químico desta lagarta deve fazer quando ocorrer só ou associada à lagarta da soja. Então, se tiver as 2 lagartas, você conta junto, sem problema nenhum. Se tiver só um, você conta isolado, sem problema. Deve ser feito quando for encontrado em média 40 lagartas grandes por ponto de batida. Ou se a desfolha atingir 30% até o final do florescimento. Ou 15%, tão logo apareçam as primeiras, não é fase do florescimento, não, pessoal, aqui está errado. É até o final da fase do período vegetativo, tá? 30%. Ou 15%, tão logo apareçam as primeiras flores, ou seja, fase reprodutiva. Então, 30% na fase vegetativa e 15% na fase reprodutiva, semelhante ao que acontece na cultura da soja. Outra praga, que essa a gente não vê em relação à cultura da soja, mas é importante na cultura do feijoeiro, que é a cigarrinha verde. É um hemita, a cigarrinha da mesma ordem dos percevejos, da cigarra, só que, claro, família diferente. A cicadélide é conhecida como Empoasca craineri, cigarrinha verde. Ela é pequenininha. Ela é considerada a praga mais importante do feijoeiro em muitas regiões. Prefere clima quente e seco, que normalmente para a gente aqui é o período em que a gente cultiva mais o feijão. Eu não digo tão seco, principalmente ali naquela micro-região que está sendo cultivado o feijão, porque a maior parte do feijão nesse período a gente cultiva debaixo de pivô, então tem uma certa umidade ali, mas o clima em si da região é muito seco nesse período, tá? Então favorece o desenvolvimento dessa praga. Os adultos são verdes e medem cerca de 3 milímetros. Então a gente vê o tamanho, né? Muito pequeno, 3 milímetros de comprimento. Aqui, se você observar na foto, você vai ver um indivíduo adulto, porque as asas já estão formadas, e aqui ninfas cujas asas estão em desenvolvimento. Ó. Então esse indivíduo, ele não passa por uma fase de pupa. Ela tem 3 estágios de desenvolvimento, característica dos indivíduos que pertencem a essa ordem. Ou seja, passa por uma fase de ovo, uma fase de ninfa e uma fase adulta. Tá aqui. Aí você pode me perguntar, professor, mas por que você não mostra a fase de ovo? Porque é difícil, a fase de ovo ocorre dentro do tecido foliar. Então ela faz uma postura endofítica, tá aqui, ó, dentro do tecido. Então fica mais difícil da gente mostrar.
É considerada a praga mais importante da cultura do feijoeiro e ela prefere clima quente e seco. Os adultos são verdes e medem cerca de 3 milímetros de comprimento, que a gente já tinha comentado. E a postura endofítica, que a gente já tinha falado, tinha explicado. Chegando a colocar até 102 ovos de forma isolada no cotilédone, ou seja, assim que ocorre a emergência da planta, pecíolo da folha e também no caule. Então ela pode colocar nesses 3 locais. Qual que é o maior problema relacionado à cigarrinha verde? Primeiro é o que? Ao se alimentar, ela injeta toxina. Essa injeção de toxina, ou a ação dessa toxina, leva o que? Desorganização e granulação das células e obstrução dos vasos condutores. Então, obstrução de vasos condutores é uma consequência final. Isso faz com que as folhas possam apresentar sinal de amarelecimento. A gente vai ver aqui em algumas fotos. Ocorre paralisação no crescimento quando o ataque ocorre no início, o que a gente chama de nanismo da planta, ou seja, ela não se desenvolve, os internódios ficam mais curtos. Então, quando ocorre no início, quando ocorre mais para o final, às vezes você não tem um dano tão severo, ou seja, de redução de produtividade. Os folíolos ficam coriáceos e com as bordas voltadas para baixo. Os danos causados levam a uma redução de produtividade, podendo ser até uma perda total de produção. Aqui é o sintoma, né? O amarelecimento de algumas partes da folha e o nanismo da planta. Então a planta fica muito pequena. A aplicação de inseticidas é recomendada, claro, né? Isso serve para todas as pragas. Geralmente é feito se tiver um histórico de ocorrência todos os anos, você entrando já com tratamento de semente já diminui bastante o problema. E depois você pode entrar com pulverização de produtos na parte aérea, entre eles produtos com ação de profundidade, já que claro, não vai afetar tanto os ovos, mas se tiver uma ação de profundidade com ação ovicida, melhor, né? Para eliminar os ovos antes que a cigarrinha comece a causar problema. Mas a maioria são produtos de aplicação via aérea. O pessoal termina aplicando muito piretróide para fazer o controle dessa praga. Outra praga importante da cultura do feijoeiro, até mais do que para a cultura da soja, é a mosca branca. Então a gente já falou da mosca branca, nós temos dois biótipos, o A e o B. Ela é um hemíptera, também pertence à ordem que pertence ao percevejo, só que ela tem o que? Uma subordem, uma família diferente, claro, né? E é claro, uma subordem diferente também, não colocou aqui subordem, mas pertence a uma subordem diferente. É a mosca branca, a gente já comentou, o indivíduo não é mosca, é um hemíptero, e não é branca, ela é amarela, tá? O branco é a asa devido à pulverização de seiva em cima das asas, que ela joga com os próprios pés. Preferem a parte abaxial das folhas, então elas preferem a parte inferior da folha. Você vai encontrar muito adulto nas folhas mais novas e ninfas nas folhas mais desenvolvidas, né? Os ovos são colocados na parte abaxial das folhas, do ponteiro, de preferência, com formato de pera e preso por um pedúnculo. O número de ovos pode variar de 100 a 350 ovos por fêmea, com período de incubação de 7 dias. Claro, isso aqui também pode variar, isso é variável com a condição climática. Para gente aqui sempre os períodos de desenvolvimento da praga é muito menor devido à nossa alta temperatura. As ninfas são móveis apenas no primeiro instante e tem o que? Uma longevidade de aproximadamente 5 dias. Os adultos medem aproximadamente 1 milímetro, 0,09, 1 milímetro por aí. Então imagine o tamanho, né? Sintomas. A gente pode observar nas plantas um sintoma de mosaico dourado. Devido à sucção? Não.
Isso aqui é um vírus, conhecido como vírus do mosaico dourado do feijoeiro. É um vírus transmitido pela picada da mosca branca. Então pode variar com a cultivar, essa intensidade do mosaico e fase de desenvolvimento das plantas. Então quando você vai escolher uma cultivar, por exemplo, para a gente aqui, o grupo que é mais aceito para consumo é o grupo carioca ou preto, para fazer feijoada, tudo, mas é o grupo carioca. Nordestino também gosta do fradinho, feijão calpi. Então, quando você for escolher variedades, é interessante você observar na característica dessa variedade a resistência ao mosaico dourado do feijoeiro. Isso já ajuda bastante. Claro que você tem que escolher uma variedade que o consumidor tenha uma boa aceitação. Os danos causados pela sucção da seiva levam à redução no desenvolvimento das plantas. Também, claro, principalmente se o ataque ocorrer na fase inicial. Então você tem atraso no desenvolvimento, mesmo que acontece com a cigarrinha verde, já também que existe tanto a toxina quanto o próprio vírus, que causam bloqueios nos vasos condutores e assim a planta atrasa o desenvolvimento, encurtando os internóides, consequentemente a planta ficando mais curta. No caso da mosca branca, que não ocorre com a cigarrinha, você pode ter a formação de fumagina. O que é a fumagina? É um fungo que se desenvolve sobre a substância açucarada que fica nas folhas logo abaixo. E essa substância açucarada nada mais é que a própria seiva da planta. Quando ocorre o que? A evaporação da água, que vai junto, né, nessa seiva, fica só o açúcar. Então o fungo se desenvolve em cima desse açúcar como se fosse um meio de cultura. Tá? E isso pode bloquear a fotossíntese da planta. Então as folhas não fazerem direito à fotossíntese e reduzir também o número de folhas, já que uma folha que não faz fotossíntese, a planta aborta. A espera devido à infecção pelo vírus do mosaico dourado do feijoeiro pode chegar a 100%, principalmente se a infestação de mosca branca ocorrer e contaminação por vírus, né, inoculação de vírus, ocorrer no início do desenvolvimento das plantas. Aí a perda pode ser total. Então tem que ter muito cuidado nos monitoramentos. Aqui, pessoal, nós temos o ciclo, um esquema do ciclo da mosca branca em duas condições de temperatura, a 16 graus e a 26. Então, se a gente for verificar, por exemplo, lá no Paraná, e principalmente o feijão de inverno, você pode trabalhar nessa faixa de temperatura aqui, ó, ou nessa média de temperatura. Se você for analisar a nossa região, vai trabalhar mais aqui, ó, em torno de 26 graus, para um pouco menos, um pouco mais, mas em média por aí. Então você vai ter o ciclo do inseto, ou os estágios de desenvolvimento do inseto, durando mais ou menos isso aqui, dentro dessa média de temperatura. Tá? Nós temos aqui a fase de ovo, a fase de ninfa, a fase, aqui está como pupa, mas não é pupa, ela já entra na fase adulta, tá? Ovo, ninfa, é como se fosse uma pupa, mas é o último estágio. Ou seja, no último estágio de desenvolvimento, o que acontece? Que eles chamam de pupa, que não é pupa. Isso aqui é um momento em que ela para de se alimentar. Como ela parou de se alimentar, alguém fala que é pupa, mas esse indivíduo só passa por 3 estágios de desenvolvimento. Então tem a duração de cada um aqui. Medida de controle: tratamento de semente com inseticida carbamato. Isso aqui vai servir para todos os insetos. O carbamato sistêmico ou sistema granulado no suco de plantio. Ainda pulverizar com fosforato sistêmico, se necessário for, para a parte aérea. A gente vai ter a relação dos produtos mais lá na frente. Outra praga também que tem uma característica de colocar os ovos dentro do tecido foliar, são os trips. Vocês conhecem muito bem. Em algumas culturas eles são transmissores de virose. No caso do feijão, é simplesmente pelo dano direto. Pertence à ordem Tisanóptera,
família Tripide e a espécie Trips tabaci. Essa é a espécie tabaci porque esse Trips foi identificado inicialmente na cultura do fumo. É predominantemente uma praga do feijoeiro, ocorre com mais frequência em feijão e pode causar dano significativo se o controle não for feito. Os adultos possuem asas franjadas, ou seja, é só um risquinho de asa, e os outros parecem cílios, né? Por isso que se chama franjada. E possui tamanho de 1 a 1,5 milímetro, ou seja, do mesmo tamanho ou um pouco maior que a mosca branca. A fêmea oviposita endofiticamente, que a gente já tinha comentado, dentro do tecido, apesar da fase jovem não se alimentar internamente, semelhante ao que ocorre com a cigarrinha verde, né? Ela oviposita de 20 a 100 ovos em flores e folhas. Ela pode atacar a folha. Quando ataca a folha, menos pior. Quando ataca flores, pode ter um aborto sério de flores e aí você tem redução de produtividade. Os 2 instars ninfais são brancos, ou seja, ela passa por 2 instars de crescimento e tem coloração de branco ou um amarelo, claro. São brancos e amarelo, claro, tá aqui, ó, os instars, né? Quer dizer, o primeiro geralmente é branco, mas vai ocorrendo desenvolvimento, ela tem uma coloração de amarelo claro. Púrpura no solo, vocês vão completar o desenvolvimento no solo. O estágio de púrpura no solo, porque se protege um pouco mais. Ciclo de vida varia de 10 a 20 dias. Então, para a gente aqui, provavelmente vai estar mais próximo disso aqui, ó, de em torno de 10 dias, já que as nossas condições de temperatura são ideais para o desenvolvimento do inseto. Folhas atacadas apresentam pequenas manchas, pequenas áreas brancas. Estão aqui, ó. Por que essas áreas brancas? Porque esse indivíduo ele fala o quê? Raspa, perfura a célula e sugam a seiva, extrai a seiva. No lugar dessa seiva entra o quê? Entra A no lugar. E esse A que entra dá uma característica de prateamento da folha. Claro que um sintoma posterior é essa região aqui ficar com coloração marrom e, consequentemente, uma necrose do tecido, morte do tecido. Tá? Posteriormente, o tecido pode necrosar, que a gente já tinha comentado. Os brotos foliares e botões florais podem atrofiar. No caso, o botão floral pode cair, podendo até mesmo levar à queda dos botões florais e vagens pequenas. Tá? Então, você pode ter uma redução séria de produtividade. Bem, pessoal, outra praga importante é a broca das axilas, conhecida como Clostridiosema aporema. Então, nós temos aqui, ó, é uma mariposa, por isso passa por 4 estágios de desenvolvimento e ela pode causar dano tanto na folha como no ponteiro e no interior da planta, né? No ponteiro é no interior, mas pode pegar um colmo. Geralmente o ataque mais severo na fase inicial de desenvolvimento, dá mais tempo, mas pode atacar plantas em desenvolvimento, já que muitas variedades pertencem a grupos de crescimento semideterminado ou indeterminado do feijão. Todo mundo sabe o que é um crescimento determinado, semideterminado e indeterminado no feijão? Por exemplo, na soja, você já deve ter ouvido o professor falar que a soja tem crescimento determinado, ou seja, a última gema da planta é uma gema que vai se transformar em flor. No caso de semideterminado, é uma planta que não cresce muito, mas muitas vezes ela lança as flores e ainda a última gema é uma gema vegetativa, até um determinado momento quando ela passa a lançar a última folha, a última gema, como uma gema floral. E no crescimento indeterminado sempre a última gema vai ser uma gema vegetativa, como é o caso do feijão calpi, o feijão catador. Tá. Então nós temos aqui, ó, ocorre esporadicamente próximo a áreas de soja, ou seja, já que ela ataca a soja, pode atacar também o feijão. Ela sai da soja e vai para o feijão. Os adultos são mariposas que vão de 12 a 15 milímetros de envergadura, de uma ponta da asa a outra,
e a fêmea deposita em torno de 100 ovos nos folíolos tenros e brotos jovens, já que é onde a lagarta vai entrar, é onde ela tem preferência por colocar os ovos. As lagartas são pequenas, são brancas e verdeadas, tornando-se amareladas. A característica da lagarta, e pupa onde? Nas folhas ou no solo. Na fase inicial ataca brotos foliares, e quando crescem, os folíolos atacados permanecem ligados entre si por fios de seda. Então elas pegam os folíolos ainda pequenos e tecem fios de seda, até para servir como proteção. Quando esses folíolos se desenvolvem, eles continuam presos pelos fios de seda. Então você pode observar isso na planta. Quanto à incidência, quando a incidência é alta, durante o estágio vegetativo, pode proporcionar redução no desenvolvimento da planta. Ou seja, incidência alta, claro, atacando o ponteiro, vai ocorrer um atraso no desenvolvimento das plantas. Isso é algo natural, né? Nós temos outras pragas, uma delas chamada Megalotomos parvus. Pertence à ordem Mita e é conhecido da família Alididae. Ordem Mita, então um percevejo. No caso aqui, mas se olhar, por exemplo, a fase jovem, a fase de ninfa, parece uma formiga, né, na fase de ninfa. Ataca preferencialmente os grãos, causando perdas parciais ou até totais. Claro, nós estamos falando aqui separado, mas os danos causados pelos percevejos, não importa qual, a não ser que seja um percevejo de solo, no caso percevejo castanho, esses percevejos têm uma característica semelhante, que é atacar os grãos, causar dano nos grãos, semelhante ao que ocorre na cultura da soja. Os adultos possuem de 10 a 15 milímetros de comprimento, as fêmeas opositam isoladamente ovos, isoladamente, de coloração marrom nas folhas e vagens. É uma característica que destoa do restante, porque a maioria dos percevejos colocam massa de ovos, eles colocam de forma isolada. As ninfas são parecidas com formigas e causam maiores danos nos grãos. É a principal característica. A gente vai falar dos outros na próxima aula, que tem características semelhantes, né, a esse aqui. É um complexo de percevejo que causa os mesmos danos. Bem, pessoal, essa aula é só isso. A gente continua na próxima aula ainda falando sobre pragas da cultura do feijoeiro. Então, tenha um bom estudo, né? Pode pegar material extra, se preparar. Para quê? Para a prova nem tanto. A prova a gente passou o conteúdo só sobre cultura da soja. Cultura do feijoeiro é para vocês terem um conhecimento, caso vocês venham a trabalhar com cultura do feijão. Obrigado, tenham um bom dia.